Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Você me ouve bem, Mário? Sim. Ótimo. Muito obrigado, muito bem-vinda. É prazer enorme ter você aqui. É, Bem, sem mais delongas, Mari, antes de tudo, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pela tua disposição de dividir esse tanto de conhecimento que você tem aí com a gente. E, bem, vou pedir para você começar se apresentando. Fala um pouquinho de você, da tua Tá formação, de bom. por onde você andou e como é que você chega aqui. Tá bom. Paulo, obrigada pelo convite. Enfim, obrigada a vocês por terem a disposição de estarem ouvindo a gente num sábado de manhã, falar sobre esses temas. Bem, meu nome é Mariana Sampaio, eu sou originalmente formada em Direito. Eu advoguei um tempo da minha vida, um bom tempo, muito mais do que eu gostaria, até eu decidir largar tudo e trabalhar na administração pública. Primeiro, eu trabalhei como comissionada na gestão Haddad, onde eu fui secretária adjunta de negócios jurídicos. E aí eu me apaixonei definitivamente pela administração pública e decidi que eu queria ficar. Aí eu prestei concurso para uma carreira que chama analista de políticas públicas e gestão governamental, porque a gente gosta de nome complicado na administração pública. E nos últimos 3 anos eu estive como secretária adjunta de inovação e tecnologia na Prefeitura de São Paulo, junto com o Daniel Annenberg. E nesse momento eu estou cedida para a Câmara de São Paulo, também trabalhando com o Daniel Annenberg como coordenadora legislativa do mandato. Fantástico. Eu acho que a gente vai aproveitar muito dessa tua experiência aqui, principalmente a tua experiência na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, né? Que assim, do que eu tenho a oportunidade de acompanhar, eu acompanho muito trabalho no Brasil todo, né? Vocês fizeram um trabalho incrível ali em termos de inclusão, de acessibilidade, de abertura de dados, de transparência, e eu sei que você entende muito disso. E você também está fazendo um doutorado nesse momento, né? Eu faço, a gente gosta de emoção. Eu sou mestra em administração pública e estou fazendo doutorado agora em administração pública e governo. Na minha vida acadêmica, eu estudo o sistema de justiça. Eu fiz um mestrado sobre Ministério Público e também vou escrever um doutorado sobre Ministério Público. Acho que o sistema de justiça adquiriu uma relevância muito grande no nosso cenário político para a gente entender tão pouco sobre como eles funcionam. Então, é isso que eu me proponho a fazer na minha vida acadêmica, até para ter um pouquinho também de diversidade de assuntos. Eu gosto muito de trabalhar com inovação em governo, muito de trabalhar com tecnologia e transparência. Eu também gosto muito de pesquisar sistema de justiça. Eu gosto de manter os dois campos paralelos de assuntos. Perfeito. Então, Mari, sem mais delongas, por que a gente precisa trabalhar a questão de transparência, de abertura de dados e de tecnologia em governos? Acho que transparência e abertura de dados, a resposta é porque sim, né? Afinal de contas, a nossa Constituição tem o princípio da publicidade dentre os princípios que devem guiar a administração pública, a despeito do governo federal ignorar esse princípio diariamente, tomar inúmeras medidas para tentar diminuir a transparência, para tentar diminuir a publicidade. É esse o princípio que rege a administração pública. Os dados com os quais nós trabalhamos não são nossos, o que a gente faz no dia a dia não é segredo, e a população tem o direito de saber tudo o que se passa dentro da administração pública. Eu acredito muito na transparência como uma forma de manter a fiscalização dos cidadãos e cidadãs em relação ao poder público e de gerar mais eficiência, porque a partir do momento em que a gente está sendo constantemente acompanhado, os erros podem ser detectados e corrigidos com mais rapidez, né? A população tem o direito de saber disso. E não adianta falar isso e abrir dado de qualquer jeito, e abrir dado de um jeito muito difícil para a população entender. Acho que não dá para confundir transparência com dados abertos, né? Não é o fato dos dados estarem abertos que significa que o governo está sendo transparente, porque abrir os dados de um jeito difícil para a população, de uma maneira desordenada, ou de um jeito que só alguém técnico consiga entender, não é suficiente. Acho que a gente precisa coordenar a abertura
de dados e eles têm que estar dispostos de uma maneira simples e transparente, né? Então, acho que a gente pode perfeitamente ter dados abertos em um formato mais geek, né? E a gente fez isso na secretaria com a vitrine de APIs, ou seja, quem é nerd, quem gosta de fuçar em programação, vai lá, se conecta no API e desenvolve programação. Explica para o pessoal o que é API, para quem não sabe. Tá, a API, falando de uma maneira muito pouco técnica, é uma forma dinâmica de você conseguir plugar nos dados abertos e receber atualizações constantes. Então, por exemplo, a prefeitura tem uma API dos dados da execução orçamentária do município. Então, se você é capaz de saber, se você sabe programar, você consegue se conectar nessa API e receber ali em tempo real. Acho que o orçamento é D+1, ou seja, no dia seguinte você consegue saber o que aconteceu hoje. Então, você pode se programar para acompanhar determinada dotação, determinado contrato, e você acompanhar isso em tempo real, se aquele contrato foi executado, se ele foi liquidado, se ele foi pago. Mas isso, evidentemente, demanda algum conhecimento de programação. É super legal, especialmente porque a população mais jovem, né, mexe muito, tem esse pessoal de 20 e poucos anos que parece que nasceu sabendo mexer com R, que é uma programação aberta. Então, para esse pessoal é muito interessante. Mas também tem aquela pessoa que não sabe programar e que quer também ter acesso a dados de governo e quer saber o que está acontecendo. Aí a transparência é importante, né? Esses dados têm que estar dispostos de uma maneira simples, linguagem simples, visualmente organizados, porque não é porque eu não sei programação que eu não tenho direito a saber o que está acontecendo em determinada secretaria ou em determinado contrato. Você falou de linguagem simples, eu queria puxar um gancho aqui. Minha ideia hoje é também trazer muito material, conteúdo das coisas que foram feitas no município de São Paulo e que poderiam ser replicadas para o Brasil inteiro. E eu sei que vocês fizeram um trabalho efetivamente sobre linguagem simples que foi fantástico. Você pode falar um pouquinho melhor dele? Claro. Tinha uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que 25% da população brasileira é analfabeta funcional, né? Gente que não é capaz de entender um texto simples que dirá a linguagem que a gente fala dentro da administração. Não dá para a gente esquecer, linguagem é instrumento de poder, e eu acho que, especialmente na administração pública, isso sempre foi usado como uma maneira de afastar as pessoas, de dificultar as pessoas, de obrigar as pessoas a contratar intermediários para poder conseguir acessar determinado serviço, porque a pessoa poderia ir lá, mas ela não entende o que vai ser falado, ela precisa de um contador, ela precisa de um despachante, ela precisa de um advogado, e isso, evidentemente, prejudica a população mais vulnerável muito mais do que a população esclarecida. Então, a gente é muito inspirado no trabalho que a Colômbia fez, no trabalho que os Estados Unidos fez, de traduzir o Estado para a população. A linguagem simples nada mais é do que isso, é falar a linguagem de gente com gente. Traduzir o que a gente faz dentro do Estado para que qualquer pessoa seja capaz de entender. Tinha uns exemplos legais, né, de palavras super difíceis que eram usadas. Tem exemplos legais, mas sabe, assim, esses exemplos são anedóticos e são engraçados, né? Por exemplo, quando a gente foi simplificar o processo de poda de árvore, a gente descobriu que o pessoal da engenharia chamava árvore de indivíduo arbóreo. Mas é mais do que isso, tem esses exemplos anedóticos, mas tem um jeito de escrever e de falar, por exemplo, quando a gente foi simplificar o processo de abertura de empresas. Nem é que a gente está falando com a população mais vulnerável nesse momento, né? A pessoa que vai abrir uma empresa, alguma condição, alguma ideia, ela já tem. E aí esse processo ficou exclusivamente online, mas se determinados requisitos não fossem atingidos, a pessoa precisava ir até a prefeitura para fazer o processo dela presencialmente. E a mensagem que aparecia inicialmente, quando a pessoa não conseguia concluir esse processo, era: não foi possível concluir o seu processo. Dirija-se à subprefeitura mais próxima para autuar um processo. A pessoa lê, parece que ela vai ser presa, né? Quando eu contei isso para um amigo, ele falou: nossa, eu nunca iria fazer isso, porque parece que você vai ser presa. Fugiria da cidade, né? Vai correndo, o que eu fiz aqui agora? Eu preciso ir lá ser autuado. A gente poderia falar: olha,
não deu para fazer online, vai até a prefeitura resolver o seu problema, do tipo, por que que você vai escrever, dirija-se até a subprefeitura mais próxima para autuar um processo. E quando eu tive essa conversa com o auditor fiscal, que era o responsável, ele ficou bravo comigo, ele, não, mas é assim, eu falei, não, não é assim, do tipo, vamos falar, não deu, vai até a subprefeitura, não dá para concluir, sabe? Para que escrever desse jeito? Tipo, a quem interessa, né, escrever desse jeito? Não, sem dúvida. Umas coisas assim, a pessoa, notificação de dívida de IPTU. A pessoa recebia, primeiro que ela era super poluída visualmente, né? Aquelas letrinhas, todo mundo já recebeu em casa. Aquela carta, aquelas letrinhas pequenininhas, assim. E aí você recebe, você não sabe se tem que pagar, se está na hora de dar alguma informação, os comandos não eram claros, né? A coisa é tão intrincada e a linguagem simples passa por isso também, pela simplificação visual, não é só uma questão de rever a linguagem, de pensar a linguagem de acordo com o público-alvo com quem você está querendo conversar. É também simplificar visualmente. Essa carta chega a ser engraçado de ver, do tipo, é uma carta que ela tinha texto do começo ao fim e ela ficou com um quarto do que ela tinha de texto em letras maiores e tal, e isso aumentou o índice de pagamento. Não é que a gente fez isso e ficou muito mais efetiva a comunicação a partir do momento em que a gente simplificou a linguagem, pensando na perspectiva de quem está recebendo. Eu acho que uma coisa importante da linguagem simples, Paulo, é a gente pensar na perspectiva da pessoa com quem a gente está querendo se comunicar. A administração pública brasileira, e eu acho que no geral, não dá só para querer crucificar a brasileira, ela é muito umbigada, as coisas são muito pensadas a partir da perspectiva do servidor e da servidora. Eu acho que o trabalho que a gente fez na secretaria foi pensar o serviço público a partir da perspectiva do cidadão. Como que a gente coloca, e não é um discurso... Que é algo clássico da administração, né? Na administração de empresas, a gente fala que é a gestão orientada para o cliente, né? Sempre me questionei, enfim, trabalho no setor público tem quase 15 anos, e sempre estranhei muito essa perspectiva, porque eu venho da administração, né? Essa gestão autocentrada, né? Do governo para o governo, parece que os processos só devem servir aos processos burocráticos, nunca às pessoas, né? É muito louco, assim, outro dia eu estava aqui com meu marido, que também é nerd de serviço público, e a gente estava lendo um texto sobre uma maratona de publicação no governo federal e tal, e tinha uma declaração, assim, abre aspas, fecha aspas, de um servidor da Câmara. Não, porque então esse site foi pensado para atender melhor aos funcionários. A gente ria, tipo, como assim o site foi pensado para atender melhor aos funcionários? E o cidadão e a cidadã que precisam procurar informação no site da Câmara, sabe? Tipo, abre aspas, fecha aspas. A pessoa não tem vergonha, a pessoa não tem noção, né, qual é a função dela na estrutura da administração. E esse ponto da fiscalização, para mim, é um ponto muito central, né? Porque fala-se muito pouco, mas o papel central do legislativo é fiscalizar o executivo, né? E muitas vezes esse trabalho, as pessoas fazem muito barulho, né? Com, por exemplo, sei lá, casos de corrupção, né? que acaba sendo o que chama mais atenção e tem que ser usado mesmo, e tem que ser denunciado. Agora, tem muito pouca visão estratégica nesse sentido, né? Eu acho que, na verdade, eu sou uma grande entusiasta da função de fiscalização do legislativo. Especialmente Também. Quando você olha a divisão de competências, quando no âmbito municipal, né, que é o que está mais perto da gente, afinal de contas, em novembro a gente espera ter eleição. O legislativo municipal ele é muito mais útil, muito mais funcional se ele se prestar a fiscalizar o executivo. Tem pouca coisa que é de iniciativa, né, do legislativo, a maior parte das matérias é de iniciativa do executivo, então cabe aos vereadores e vereadoras discutir, votar, mas eles não podem começar a legislação sobre isso, né? O chute inicial vem do executivo, e tem um mar de coisas de fiscalização que pode ser feito. E é isso, não é só corrupção, né? Embora a gente tenha que, sim, combater a corrupção é marginal diante de tudo que acontece na administração pública brasileira, né? Não é que é um bando de servidor bandido querendo enriquecer todos os dias, muito longe disso.
Tem muita gente boa, muita gente honesta tentando fazer o seu trabalho. E essa fiscalização, muitas vezes, ajuda o servidor bem intencionado. O servidor bem intencionado, muitas vezes, quer fazer alguma coisa e não está tendo o patrocínio político do gabinete, o chefe não está ligando, e aí vem um vereador ou uma vereadora e cutuca ali, do tipo, oh, quero saber como está esse contrato, quero saber como está essa política, quero saber quando tal meta vai ser atingida, né? Isso é ótimo para quem está bem intencionado, querendo trabalhar. Então, aí tem uma sinergia muito bacana. Quem está querendo fazer coisa boa. Não, conclui. E, e o legislativo, enfim, eu acho fundamental essa atividade de fiscalização, ela é super importante. Na questão de abertura de dados, o meu mestrado foi sobre a municipalização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, como é que você transformava aquelas ideias discutidas por 200 países e aquelas metas absolutamente amplas em realidade no nível local? No território e uma das questões que era absolutamente essencial para fazer, para diminuir a assimetria de informação, que acaba sendo o poder, né? O poder, muitas vezes, ele é imposto pela assimetria de informação, que é uma questão que a acessibilidade e transparência atuam aí diretamente. Era justamente por isso, porque muitas vezes a população ela ia lá e falava assim, eu quero uma creche, eu quero um hospital. E o problema central, quando você parava para analisar os dados ali, não era creche, às vezes tinha vaga sobrando na creche, era uma questão de transporte. Às vezes a questão não era hospital, era uma especialidade médica que poderia ser oferecida num posto de saúde, com uma sala a mais, sabe? Então, a gente vê isso também, que a questão dos dados permite que a sociedade civil se empodere do discurso e que cobre o que efetivamente precise ser cobrado, né? Com base em evidência, sim, com base em gestão, que é nosso sonho, né? E você falou de umas coisas muito interessantes aí, quando você falou, por exemplo, do tempo além da questão do tempo de abertura de empresa, né? Mas, por exemplo, como é que a gente pode usar a tecnologia para digitalização de processo e, com isso, diminuir custo e diminuir impacto ambiental da gestão pública? Porque a quantidade